Há algo que quase ninguém sabe, algo tão sério, tão profundo, que pode determinar se o favor de Deus continua sobre sua vida menos, ou se você o perde sem nem perceber. E eu preciso te dizer isso agora, antes que seja tarde demais. Porque existem coisas, 6 coisas, para ser exato, que os escolhidos de Deus jamais devem revelar. E quando você expõe uma delas, até sem querer, você abre uma porta perigosa no mundo espiritual. Se você está ouvindo isso agora, não é coincidência, é porque você precisa ouvir isso. Há um movimento acontecendo nos céus, silencioso para a maioria, mas claramente percebido por aqueles que têm sensibilidade espiritual. Os escolhidos sentem, eles percebem quando algo se move na eternidade, percebem quando Deus sussurra e quando o inimigo tenta roubar. E o mais assustador é que aquilo que você revela com a boca pode tanto acelerar um propósito divino, como destruí-lo antes mesmo de nascer. A Bíblia sempre mostrou isso. José revelou seu sonho e quase teve sua vida tomada. Sansão revelou seu segredo e perdeu sua força. E muitos hoje estão perdendo batalhas espirituais, simplesmente porque falaram demais. O que você vai ouvir agora é uma daquelas verdades que quase ninguém tem coragem de ensinar. Mas hoje, a luz de Deus está expondo aquilo que ficou escondido por muito tempo. Então escuta com atenção. Você precisa ouvir isso. Isso pode mudar sua vida. Há momentos em que Deus fala com você de maneira tão sutil, tão profunda e tão silenciosa, que até mesmo tentar explicar a alguém o que sentiu parece impossível. É como se o céu abrisse apenas por um instante e te mostrasse algo que não é para todos enxergarem. Essas revelações íntimas não são apenas informações espirituais, são sementes plantadas no seu espírito, sementes que precisam do tempo certo para germinar. Quando você compartilha antes da hora, você expõe algo vulnerável demais, frágil demais, precioso demais. Por isso, guardar o que Deus te mostra no secreto é também um ato de proteção e obediência. O inimigo nunca ataca aquilo que já está maduro. Ele ataca o que ainda é semente. Ele tenta destruir sonhos antes que cresçam, tenta apagar visões antes que se tornem realidade, tenta sufocar profecias antes que elas se cumpram. É por isso que Deus te chama ao silêncio, não como forma de esconder, mas como forma de preservar. O segredo é o berço do propósito, e quanto mais profundo ele é, mais protegido você está dos olhos que não compreendem. Quem fala demais sobre o que Deus está fazendo ainda não entendeu a importância do processo. Há pessoas que não estão preparadas para ouvir o que Deus te disse, não porque sejam más, mas porque não foram chamadas para carregar o mesmo peso espiritual que você carrega. Compartilhar uma visão com alguém que não tem maturidade espiritual é como entregar uma espada afiada nas mãos de uma criança. Ela não sabe usar, não sabe valorizar e pode inclusive te ferir com aquilo que deveria te proteger. Por isso, Deus muitas vezes te leva ao secreto não para te isolar, mas para te amadurecer em silêncio. Guardar o que Deus te fala não é falta de fé, é confiança absoluta. É saber que Ele tem um momento exato para todas as coisas. Quando Deus diz agora, tudo se encaixa. Quando Ele diz ainda não, o silêncio é a melhor resposta. E por mais difícil que seja suportar essa espera, o segredo guardado se torna força espiritual acumulada. Cada promessa oculta dentro de você cria raízes invisíveis, que o mundo exterior não pode compreender, mas que sustentam tudo o que Deus está preparando para fazer. O céu não fala por impulso. E quando Deus revela algo, Ele espera que você trate essa revelação com reverência. Um chamado precoce pode se transformar em um peso insuportável, se exposto antes da hora. Quantos ministérios não foram destruídos porque alguém falou demais? Quantas portas fechadas porque alguém revelou o plano no momento errado? O silêncio, quando guiado por Deus, é uma disciplina espiritual que protege, fortalece e honra o que está sendo gerado dentro de você. E assim como não se deve revelar
o que Deus ainda está formando, também não se deve abrir feridas que Ele ainda está curando. Muitas pessoas falam de suas dores, não porque querem ser curadas, mas porque querem ser vistas. Mas existem dores que não devem ser expostas, porque ainda sangram, ainda queimam, ainda são vulneráveis demais. E quando você mostra uma ferida aberta para alguém que não tem compaixão, você se machuca ainda mais. Não é fraqueza guardar a dor, é sabedoria espiritual. Há pessoas que não querem te ver curado, pessoas que se alimentam do seu sofrimento, que se fortalecem quando você enfraquece. Pessoas que têm prazer em saber onde dói, porque isso lhes dá poder sobre você. E quando você expõe sua dor antes da hora, você se torna refém de olhares que não desejam a sua cura. Deus te convida ao silêncio da restauração, porque Ele sabe que algumas curas precisam ser feitas sem espectadores, sem opiniões, sem interferências humanas. A cicatriz só é testemunho quando não dói mais. Antes disso, ela é apenas uma lembrança sensível, que ainda te fragiliza ao toque. Quando Deus cura, Ele cicatriza de dentro para fora. Ele fecha feridas na alma que ninguém vê, mas que determinam quem você é e como você vive. Por isso, muitas vezes, a maior prova de obediência é permitir que Deus trabalhe sem tentar explicar a ninguém o que está acontecendo. A cura verdadeira não precisa de plateia, ela precisa de entrega. Existem dores tão profundas que só são compreendidas por quem passa pelo vale. E muitas vezes, Deus permite que você percorra esse vale sozinho, não porque Ele quer te fazer sofrer, mas porque quer te fortalecer. Nessas horas, abrir a boca para as pessoas erradas pode atrapalhar o processo. Alguns vão julgar sua dor, outros vão minimizá-la, e outros ainda vão usar suas feridas contra você. Mas quando você entrega sua dor a Deus no secreto, Ele transforma o que te machucou naquilo que vai te moldar. Algumas curas precisam ser silenciosas, porque Deus quer que você veja o que Ele pode fazer sem ajuda humana. Quando todo mundo vê a sua dor, eles também querem participar da sua cura. Mas existe um tipo de restauração que só glorifica a Deus quando Ele é o único agente envolvido. Guardar a dor até que ela se transforme em testemunho é uma forma de honrar o processo divino. A restauração é mais profunda quando você aprende a confiar que Deus está trabalhando, mesmo quando ninguém mais sabe o que você está enfrentando. Assim como feridas não devem ser expostas antes da hora, suas batalhas espirituais também não devem ser reveladas a qualquer pessoa. Nem todo mundo tem sensibilidade espiritual para entender o que você enfrenta no invisível. Alguns vão rir, outros vão duvidar, e alguns vão usar essa vulnerabilidade contra você. Lutas espirituais são realidades intensas, profundas e extremamente pessoais. Compartilhá-las com quem não tem maturidade é abrir brechas desnecessárias. O que é espiritual se discerne espiritualmente. Quem vive apenas na superfície nunca vai entender mergulhos profundos. Falar sobre ataques espirituais, para quem não enxerga além do natural, é desperdiçar energia e se expor ao julgamento daqueles que não conhecem as dimensões do espírito. Você não precisa explicar para ninguém por que a noite foi difícil, por que a alma está pesada, ou por que a atmosfera mudou. Às vezes tudo o que você precisa é obedecer ao silêncio que Deus está pedindo. Batalhas espirituais são estratégias de guerra, e revelar estratégias ao inimigo é sempre um erro fatal. O inferno não se abala quando você fala do problema. Ele se abala quando você ora, jejua e permanece fiel em silêncio. Falar demais sobre ataques pode atrair ainda mais oposição, porque fortalece o inimigo com informações que ele não tinha. Por isso Deus muitas vezes te leva ao secreto, não por medo, mas por estratégia espiritual. Nem todo mundo que te ouve está do seu lado. Algumas pessoas torcem para que você perca a guerra, não porque desejam seu mal, mas porque não suportam ver Deus te fortalecendo. Revelar suas batalhas a elas é convidar um espectador mal intencionado para dentro de um campo de guerra que deveria ser sagrado. O silêncio, às vezes,
é escudo. A discrição, às vezes, é armadura. A reserva espiritual, às vezes, é a única forma de sobreviver ao confronto. Existem momentos em que Deus quer que você lute sozinho para aprender a usar armas espirituais que antes você nunca usou. E se você compartilha sua luta com alguém que não entende, essa pessoa pode interromper o processo com conselhos humanos que nada tem a ver com o que Deus está fazendo. O campo de batalha da alma é território santo. Por isso, fale sobre suas guerras somente com quem Deus direcionar. E às vezes, Ele não direciona ninguém, porque quer te ensinar diretamente. Assim como suas batalhas não devem ser expostas, seus passos também não devem ser anunciados antes de serem dados. O inimigo não é profeta. Ele apenas observa o que você deixa escapar. Ele não sabe o futuro, mas sabe usar informações que você revela. Planejar em voz alta é abrir as portas para interferências desnecessárias, tanto humanas quanto espirituais. Os maiores movimentos de Deus acontecem silenciosamente, como uma semente germinando na terra escura. A sabedoria está em caminhar sem anunciar. Muitos falam tanto sobre o que vão fazer que o propósito perde força, antes mesmo de se tornar real. Quando você conta algo grande para alguém que não entende, essa pessoa pode desencorajar, plantar dúvidas, ou até torcer contra você. A expectativa alheia pode se transformar em peso, e aquilo que deveria ser leve se torna um fardo impossível de carregar. É por isso que os escolhidos fazem antes de falar. Existem portas que só se abrem quando você caminha em silêncio. Proclamar seus passos não acelera o processo, atrasa. Porque enquanto você fala, o inimigo escuta. Enquanto você planeja em público, ele cria obstáculos. Há movimentos espirituais que só funcionam quando feitos discretamente, sem testemunhas, sem anúncios, sem alardes. A estratégia divina muitas vezes está na surpresa, no avanço inesperado, no movimento silencioso que ninguém previu. A discrição é um escudo espiritual. Pessoas podem tirar de você o que Deus colocou, não porque tem mais força, mas porque tem acesso demais ao que você deveria ter mantido guardado. Quando você compartilha seus planos com quem não foi enviado por Deus, dá a essas pessoas poder sobre um destino que não pertence a elas. A sua vida espiritual não é um espetáculo, é um propósito. E propósitos precisam de sigilo, foco e obediência ao tempo de Deus. E assim chegamos a um dos princípios mais ignorados pelos escolhidos. Nunca revele a fonte da sua força. Sansão perdeu tudo porque revelou seu segredo para quem não merecia ouvi-lo. E muitos hoje repetem o mesmo erro, falando demais sobre experiências espirituais profundas, para quem não tem maturidade para valorizá-las. O que Deus te dá como arma espiritual é precioso demais para ser exposto indiscriminadamente. A unção que você carrega não é comum, ela não foi entregue a qualquer pessoa. E exatamente por isso, é alvo de ataques e inveja. Revelar a origem dessa unção é fragilizar sua própria proteção espiritual. Nem todo mundo quer entender sua força. Alguns querem neutralizá-la. E quando você expõe sua fonte, você abre brechas por onde o inimigo tenta roubar o que Deus te entregou no secreto. Proteja aquilo que é raro em você. A presença de Deus em sua vida é algo que não se explica, se vive, e quanto mais forte essa presença é, mais você precisa guardá-la. É no secreto que a unção é cultivada, fortalecida e renovada. Expor isso a pessoas erradas é como deixar o vento apagar a chama que Deus acendeu. Nem todo mundo entende o peso espiritual que você carrega. E muitos não suportariam nem metade do que você vive no espírito. A força que vem de Deus não precisa de aplausos. Ela precisa de intimidade. Quando você revela demais, você transforma algo sagrado em comum. E aquilo que é comum perde o valor. A unção é um tesouro celestial. E tesouros não são mostrados para qualquer pessoa. Deus te dá força no oculto para que você vença no público. Mas isso só acontece
quando você honra a origem dessa força com reverência e silêncio. Por fim, existe algo ainda mais profundo. Nunca revele aquilo que Deus te mandou perdoar. Alguns perdões precisam acontecer sem que ninguém saiba. Quando você fala demais sobre o perdão, ele deixa de ser um ato espiritual e se transforma em exibição. E aquilo que deveria libertar sua alma se torna alimento para o ego. O perdão é uma chave espiritual poderosa demais para ser usada como espetáculo. Perdoar em silêncio é um ato de obediência que agrada a Deus. Quando você perdoa sem anunciar, permite que o Espírito trabalhe dentro de você sem distrações. A cura do perdão é delicada, profunda e sagrada. E muitas vezes, ao revelar que perdoou, você reacende dores que Deus já estava apagando. O silêncio mantém o processo intacto, puro e protegido. O perdão escondido tem mais poder do que o perdão exibido. Ele fecha portas espirituais que o inimigo usava contra você. Ele cura feridas que ninguém sabia que existiam. Ele restaura áreas internas que estavam adormecidas. Perdoar em secreto é honrar a maneira como Deus trabalha. De dentro para fora, do invisível para o visível, do profundo para o aparente. Deus vê no secreto tudo aquilo que você faz no silêncio da alma. Ele conhece suas intenções, seus esforços e suas lutas internas. Cada perdão oculto é uma oferta espiritual diante dele. Cada renúncia silenciosa é um perfume agradável que sobe aos céus. Ele recompensa aquilo que ninguém viu. Ele honra o que foi feito com sinceridade. E ele restaura onde você permitiu que ele tocasse em silêncio. No final, tudo se resume ao secreto. As rebela, as dores, as batalhas, os passos, a força e o perdão. Tudo isso encontra seu lugar mais seguro na presença silenciosa de Deus. O secreto é onde você é moldado, fortalecido, curado e direcionado. E quando você aprende a guardar o que é sagrado, você se torna forte demais para ser destruído, profundo demais para ser abalado e espiritual demais para ser compreendido por qualquer pessoa. Existe uma maturidade espiritual que só nasce quando você aprende a valorizar o que Deus faz em silêncio. Muitas pessoas querem revelações, querem querem experiências profundas com o Espírito, mas não querem assumir o peso da responsabilidade que vem junto com isso. Ser escolhido não é glamour espiritual. É sacrifício, disciplina e silêncio. É entender que o céu não confia seus mistérios a quem desperdiça palavras. Deus só revela segredos a quem sabe protegê-los, porque aquilo que ele fala no secreto é uma parte do seu coração. E quanto mais ele revela, mais ele te chama para longe da exposição. Pessoas espirituais de verdade não se alimentam de aplausos, se alimentam de propósito. Elas não vivem para serem vistas, mas para obedecer. E é essa obediência silenciosa que cria dentro do escolhido uma força que o mundo não consegue compreender. O segredo é o lugar onde Deus molda, afia e prepara você para carregar aquilo que outros não suportariam. E essa preparação sempre acontece longe dos olhos humanos. Muitos confundem silêncio com passividade, mas o silêncio espiritual é, na verdade, um terreno fértil de transformação. É no silêncio que você ouve Deus com mais clareza. É no silêncio que Ele te revela caminhos que você nunca imaginou seguir. É no silêncio que Ele cura áreas que você nem sabia que estavam feridas. O barulho distrai, mas o silêncio alinha. E quanto mais você abraça esse lugar, mais sensível você se torna ao mover de Deus na sua vida. E ao mesmo tempo em que Deus trabalha em você, Ele também te esconde. O esconderijo de Deus não é um castigo, é proteção. Ele esconde tesouros, não coisas sem valor. Ele esconde guerreiros antes da batalha, profetas antes da palavra, líderes antes da missão. Quando Deus te esconde, é porque Ele está construindo uma versão de você que ainda não está pronta para ser exposta. E aqueles que não entendem esse processo
tentam se mostrar cedo demais e acabam perdendo o que Deus estava preparando. Existem temporadas em que Deus quer que você fique quieto, para não desperdiçar energia com quem não merece suas explicações. Nem todo mundo tem profundidade para entender seu processo. Nem todo mundo tem sensibilidade para entender sua dor. Nem todo mundo tem maturidade para entender seu chamado. O silêncio não é fuga, é foco. É saber exatamente para quem você foi chamado. E principalmente, para quem não foi. Muitas guerras espirituais são vencidas sem que ninguém saiba que você estava lutando. E isso é graça. Há noites em que você chorou sozinho e ninguém viu. Há dias em que sua alma estava travando batalhas invisíveis. E mesmo assim, você manteve o sorriso. E é exatamente por isso que Deus te honra. Porque você guerreou em silêncio, mas venceu com fé. Ele viu cada lágrima, cada entrega, cada oração que saiu do fundo da sua alma, quando ninguém mais estava por perto. A verdade é que os escolhidos não precisam anunciar vitórias. Suas próprias vidas se tornam testemunhos vivos. Pessoas vão olhar para você e não vão entender como conseguiu sobreviver a coisas que destruiriam qualquer outro. Vão tentar explicar humanamente algo que só aconteceu porque Deus estava contigo no secreto. Sua força surpreende porque não veio de você, veio de Deus. E é por isso que o inimigo tenta desesperadamente arrancar esse segredo de dentro de você. É por isso também que seus passos devem ser silenciosos. Há movimentos espirituais que só funcionam quando não são percebidos. Quando você fala menos, o mundo espiritual tem menos acesso à sua rota. Quando você age mais e se expõe menos, você avança sem ser notado. O inimigo não pode atacar o que ele não consegue ver. E muitas vezes, o que Deus faz na sua vida é tão grande que precisa ser protegido da curiosidade alheia até estar completo. A promessa se cumpre quando você está pronto, não quando as pessoas estão prontas para ver. Se Deus ainda está te pedindo silêncio, é porque existe algo sendo finalizado dentro de você. Não acelere processos que Deus ainda está construindo. Cada etapa silenciosa tem um propósito, e cada propósito tem um tempo. A semente não escolhe quando brotar, ela apenas confia no solo e na estação. Assim também são as promessas espirituais. Elas florescem quando Deus respira sobre elas. E quando falamos sobre silêncio, falamos também sobre força espiritual. A verdadeira força de um escolhido não é visível, é interna. É a força que se manifesta quando ninguém está vendo, quando ninguém está aplaudindo, quando ninguém está celebrando o que você faz. Essa força nasce no secreto, alimenta-se do secreto e vive do secreto. É por isso que revelar a fonte dela é perigoso. Sansão perdeu tudo porque entregou um segredo que deveria ter protegido com a própria vida. E muitos repetem esse mesmo erro hoje. Aqueles que não entendem sua força tentam enfraquecê-la. Aqueles que não entendem sua unção tentam banalizá-la. Aqueles que não entendem seu chamado tentam ridicularizá-lo. É por isso que Deus avisa: proteja o que é raro em você. Pessoas não valorizam aquilo que não compreendem. E o que elas não compreendem, elas costumam atacar. Por isso, a força espiritual deve ser resguardada como um tesouro celestial, mantida sob o cuidado do Espírito Santo, longe de olhares que não têm discernimento. E tão importante quanto guardar a força é guardar o perdão. Existem perdões que foram ordenados por Deus e que ninguém precisa saber que você liberou. O perdão silencioso é aquele que cura profundamente, sem orgulho, sem explicações, sem necessidade de reconhecimento. Ele é uma chave espiritual tão poderosa que, quando usada da maneira certa, desfaz prisões invisíveis, alivia pesos antigos e restaura áreas quebradas há anos. Mas quando exibido, ele perde sua pureza. Algumas pessoas não merecem saber que você as perdoou. Não porque o perdão não seja genuíno, mas porque saber disso poderia gerar manipulação ou vaidade nelas. Às vezes, Deus te manda perdoar para libertar você, não para aliviar o outro. E quando você torna isso público,
Você transforma um ato espiritual profundo em um simples anúncio emocional. O perdão precisa ser vivido, não exibido. Precisa ser sentido, não aplaudido. Precisa ser obedecido, não divulgado. E quando você guarda esse perdão no silêncio, algo sobrenatural acontece. O seu semobeú coração se alivia. A alma respira, Deus trabalha. Correntes invisíveis se quebram. Traumas começam a se dissolver. O perdão silencioso é uma arma espiritual tão poderosa que o inimigo odeia quando você o pratica, porque ele sabe que um coração livre não pode ser controlado, preso ou destruído facilmente. O perdão é liberdade, e a liberdade do espírito irrita as trevas. Quem vive no secreto entende que o mundo espiritual é mais real do que aquilo que vemos com os olhos naturais. E exatamente por isso, tudo o que é profundo deve ser protegido. Não se entrega ouro nas mãos de quem só valoriza pedras. Não se compartilha revelação com quem não honra processo. Não se abre ferida para quem não sabe curar. Não se expõe batalha para quem não sabe guerrear. O segredo é o lugar onde Deus te mantém fortalecido. E quanto mais você caminha com Deus, mais percebe que nem todo silêncio é vazio. Às vezes, o silêncio é resposta. Às vezes, o silêncio é direção. Às vezes, o silêncio é proteção. E outras vezes, o silêncio é simplesmente Deus dizendo: confia em mim, porque eu estou trabalhando. A fé não se revela apenas no que você diz, mas principalmente no que você decide não dizer. Fé é obedecer mesmo sem entender. É guardar mesmo sem ver. É proteger mesmo sem explicação. Existem bênçãos que só chegam quando você aprende a calar. Existem portas que só se abrem quando você para de anunciar. Existem vitórias que só são liberadas quando você deixa de tentar convencer os outros daquilo que Deus te disse. O céu valoriza o silêncio dos escolhidos, porque é nele que a verdadeira fé se manifesta. E quanto mais você honra esse silêncio, mais Deus te confia segredos, direções e mistérios. A verdade é que Deus está te preparando para algo grande. E é por isso que Ele está te ensinando a guardar, proteger e discernir. Tudo o que Ele faz no secreto é para te capacitar no visível. Ele constrói você em silêncio, mas te exalta em público. Ele te fortalece em segredo, mas te usa diante de muitos. O processo oculto sempre vem antes da manifestação. E aqueles que resistem à fase do oculto nunca experimentam a dimensão da promessa. Se você tem vivido um tempo de silêncio, saiba, você não está sendo ignorado. Está sendo moldado. Deus está afiando seu espírito, fortalecendo sua fé, realinhando seu coração. Ele está te preparando para carregar algo que muitos não poderiam suportar. E quando ele terminar, aqueles que não te entenderam vão testemunhar aquilo que Deus construiu quando ninguém estava olhando. O secreto de hoje é a vitória de amanhã. Se essas 6 coisas forem guardadas, você vai perceber algo acontecendo. O favor de Deus começa a te cercar, a paz volta, a clareza espiritual aumenta. O inimigo perde acesso, e o propósito que estava travado finalmente começa a se mover. Você não ouviu isso por acaso. Algo dentro de você despertou enquanto escutava. E talvez essa seja exatamente a razão pela qual Deus te trouxe aqui hoje. Ele está te dizendo: proteja o que eu te dei. Não entregue seus tesouros a qualquer pessoa. O que é sagrado deve ser guardado. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like e se inscreva no canal. E não saia ainda menos porque tem outro vídeo aparecendo agora na sua tela. E eu tenho certeza de que ele vai abrir ainda mais os seus olhos para o que Deus está fazendo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.